senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tourcast pela Infinity Redcast Turismo, o melhor podcast de turismo desse país. Meu nome é Samir e se eu fosse o Batman, eu escolheria o Petar para morar. Oi, meu nome é Camila, eu sou aventureira de primeira viagem e tô aqui no Petar pela primeira vez. Meu nome é Bruno, sou guia de turismo e guia de montanha e tô no Petar tô no Petar. O Tourcast de hoje vai falar justamente sobre o destino Petar. O que é o Petar, Bruno? O Petar é um parque estadual turístico do Alto Ribeira, ou seja, é um parque estadual que fica nessa região aí do Vale do Ribeira, que é uma concentração grande de cavernas, uma grande concentração de cavernas. Posso dizer que é um maior balneário de cavernas existente, né? É o maior complexo de cavernas da América do Sul hoje, né? Tem alguns estudos aí para tirar esse título, mas hoje oficialmente é o maior complexo de cavernas da América do Sul. Existe algum outro cenário de tantas cavernas em outro lugar? Existe. Terra Ronca tem muitas cavernas, fica no Goiás, próximo da Chapada dos Veadeiros. Tem uma grande concentração de cavernas, mas nada comparado ao Petar, que tem mais de 400 cavernas catalogadas. Fora que tem outras que a galera nem sabe que existe. Nem sabe que existe. Ou seja, exatamente. A gente não sabe exatamente quantas cavernas no total tem no Petar. Temos catalogadas, 400 e lá vai pedrada, mas não tem um número exato. Os estudos dizem que existem muitas outras que não foram ainda catalogadas. Eu li em algum lugar que são aproximadamente 15 cavernas que são visitadas ou abertas para visitação. Sim. Ou seja, além das catalogadas, tem muitas cavernas que nem para visitação são ou não são tão recorrentes ou elas não são abertas. Elas não são abertas à visitação por vários motivos. Um deles é o plano de manejo, que é muito caro fazer, e pela segurança dos visitantes. Você precisa de um treinamento específico para poder entrar nessas cavernas. Onde fica localizado exatamente o Parque Estadual Turístico Alto do Ribeira? Só para que todo mundo que estiver ouvindo conseguisse localizar geograficamente. A hora que eu falar que fica no Vale do Ribeira, todo mundo vai fazer aquela cara de interrogação, né? Mas fica exatamente ao sul do estado de São Paulo, quase na divisa com o Paraná, entre a BR-116 e a Castelo Branco. Então fica mais fácil de localizar. Quando abrir o mapa, é a maior área verde que você vai ver nessa região, é o Vale do Ribeira. Para qualquer pessoa que tentar usar o GPS, por exemplo, para poder chegar no Petar, vai encontrar muito pro destino Iporanga. O parque ele fica aí entre a cidade de Apiaí e de Iporanga. São Paulo deve estar aproximadamente 330 quilômetros e do Paraná, de Curitiba, uns 200 quilômetros. 250 quilômetros de Curitiba. Aproximadamente. Então, só para você se localizar, como é que você faz para chegar no que é esse parque estadual? Que, na minha concepção, é um dos parques mais bonitos que tem para se visitar no estado de São Paulo. Com até certeza. para um visitante de primeira viagem, certo, Sim. Camila? E eu ia te perguntar, tem dois tipos de acesso. Você pode vir de carro ou você pode vir com uma agência de turismo, com um grupo. Mas se você vir, por exemplo, de transporte particular, por exemplo, público, particular não, público, na verdade, como Fica um pouquinho mais complicado porque você tem que vir para a cidade de Apiaí, que é pela Castelo, e de Apiaí você tem que pegar um ônibus que passa pelo bairro da Serra, que é um bairro afastado da cidade de Poranga. E esse ônibus ele tem 2 horários fixos durante o dia, de feriado ele não funciona, ou seja, é muito variável isso. Então vir de transporte público é um pouco mais complicado, mas vir de carro, de moto, tem muita gente que vem de moto para cá, moto grande, pequena, e vem com o próprio carro, dá para fazer também, além das agências em São Paulo que oferecem, as agências locais que oferecem esse transporte também. Então fica a dica já para você saber como se locomover para a região do Petar, tá? Como que é dividido o parque? O parque ele é dividido em 4 núcleos. O núcleo Santana e Ouro Grosso são os 2 mais conhecidos do parque inteiro, né? E aí a gente tem 2 núcleos mais afastados, que um é Casa de Pedra e o outro Caboclos, que são núcleos que o Caboclos, por exemplo, daqui do bairro da Serra você anda 2 horas de carro até chegar na entrada do parque para poder fazer as cavernas que tem lá, que são mais selvagens também. E o Casa de Pedra você tem que voltar um pedaço da estrada para fazer um outro passeio, que é para o maior portal de caverna do mundo, que é da Casa de Pedra, e também você tem que andar bastante de carro, ou seja, os mais visitados mesmo são onde está essa estrutura de pousadas e agências, que é o bairro da Serra, que é onde tem o núcleo Santana e Ouro Grosso. E isso que você falou é interessante no caso da Casa de Pedra, como ser a maior boca de entrada, que são
de diâmetro, se eu não me engano, são mais de 200 metros. Mais de 200 diâmetros. metros. Ou seja, é um negócio inimaginável para uma entrada de caverna. Quando você está embaixo da entrada, você tem que deitar para ver. Não dá para levantar a cabeça e ver a entrada da caverna. A gente sabe que tem 4 núcleos que você pode fazer visita no parque. Ouro Grosso e Santana são os mais visitados. Então, com certeza, o turista que chegar nessa região é aquilo que as agências mais comercializam, é aquilo que os operadores locais mais realizam. Vamos falar então, vamos explorar um pouco dos dois principais, depois a gente vai falar de algumas curiosidades dos outros dois não tão explorados, para que as pessoas saibam exatamente o que você pode fazer aqui nessa região. Vamos falar do núcleo Santana, que eu acho que é um dos núcleos mais visitados por causa da Caverna Santana. Sim, na verdade a Caverna Santana ela é considerada a mais bonita do Brasil e também nessas coisas de estudo, de mapeamento, ela tá para ser considerada a maior do Brasil, mas ainda não saiu o edital falando que é a maior do Brasil, enfim, então ela está nessa briga por esse título também. Ela é uma caverna que ela está muito bem estruturada para receber o turista. Ela tem um rio que passa dentro dela, só que você não molha o pé, ou seja, ela está muito acessível, não tem que andar muito para chegar nela também. E dentro dela é uma aula de espeleologia, do que é o mundo das cavernas. Você vai ver todas as formações, quase todas as formações possíveis dentro de uma caverna, sempre com alguns desafios, né? Então, apesar de ser uma caverna muito acessível, se você quiser, dá para fazer alguns trechos um pouco mais técnicos, mas isso só para quem quiser. Quem não quiser pode fazer o trecho normal sem problema nenhum. O mais legal disso é o tipo de experiência que assim, os guias acabam proporcionando. Por exemplo, a do breu, do escuro, que a gente ficou completamente apagado por alguns minutos e você não consegue enxergar nada. A sensação assim de você tá no nada, no escuro. Se você colocar sua mão na sua frente, você não consegue enxergar. É muito estranho, assim, e bacana, assim, porque eu não imaginava que ia acontecer isso lá dentro, que a gente ia ficar só com um capacete com a luz lá na frente e nunca ele iria apagar a luz. A Caverna Santana também tem uma série de informações de espeleotemas. Para quem não conhece muito essa parte de espeleologia, que é justamente a matéria que estuda e explora cavernas, estalactite vem do alto, do teto, do teto, que são gotículas que vão trazendo resíduos de calcário, na grande maioria, e vai formando as formações rochosas, pode dizer assim, né? Aquelas pontas né? Que a gente vê em desenho, né? Caindo, geralmente caverna. E parte dessas gotículas que vão se depositando no chão, por causa também dessa formação calcária, vai criando uma outra ponta que vai saindo do chão pro teto, até o momento que elas podem até se encontrar formando uma coluna. Sim, e é o natural da caverna, ela abrir e depois fechar com esse processo. Você vai ver tantas formas diferentes de espeleotemas, você vai ver alguns no formato de um bacon, alguns no formato de um cavalo, de uma teta, né? De uma teta da... Não vou falar o nome da não fala, a gente chama de estalacteta, né? Estalacteta. Então são várias formações e outras coisas que vão acontecendo também dentro da caverna que acaba tendo uma formação, às vezes de um rosto, às vezes de uma asa, às vezes de um animal. Depende daquilo que quando você bebeu, quando você fumou, para você enxergar vários animais, né? Da imaginação da crença, né? Quanto a imaginação permite, né? Até tem gente que vê Jesus e na mesma imagem vê o diabo, né? E tem gente que vê o Salvador Dali. E eu vi o Michael Jackson. Aí, ó, Michael Jackson. Tem gente que vê o Salvador Dali lá, então tipo, tudo torto, né? É um quadro do Salvador Dali. Além disso, dentro do núcleo Santana, a gente pode falar do que mais para visitar dentro desse núcleo específico. Tem, na verdade, o núcleo Santana tem 5 cavernas que são disponíveis para visitação, né? A gente fala 4 porque uma caverna é uma caverna meio que coringa. Vai quando dá tempo, se não der tempo não vai, meio que ela fica apagada nesse miolo todo. A caverna Morro Preto e Couto são 2 cavernas que a gente costuma fazer exatamente no mesmo dia da Santana. Então visita 3 cavernas no mesmo dia, que aí é para fechar aquela história de como funciona a formação de caverna mesmo. Os tipos de caverna, então, por exemplo, a caverna Morro Preto é uma caverna desmoronada, não se assuste com esse nome, ela desmoronou há milhões de anos, não vai desmoronar de novo, mas tem grandes blocos no chão e não tem mais espeleotemas. E a caverna Couto, que é um
corredor, ou seja, você tem a experiência de entrar por um lugar e sair por outro, né? Forma um túnel mesmo. Exatamente, um túnel, e você sai por um lugar completamente diferente de onde você começou, num horário que você não faz ideia de que horas são por causa do escuro. Então são 2 cavernas bem legais. E aí tem também a caverna Água Suja, que é a primeira caverna molhada que provavelmente você vai fazer, ou seja, você entra com água na altura da cintura e vai ter uma cachoeira dentro da caverna. Isso é muito legal. No final quando você sai da caverna Água Suja, você fazendo uma trilha para chegar em 2 cachoeiras bem grandes, assim, elas têm 30, 40 metros de altura e parece cachoeira saída de filme, assim, é tudo muito verde, o acesso é um pouquinho mais complicado, mas não é nada impossível também. São 2 cachoeiras que, de todas que eu já visitei no Brasil, e olha que eu já rodei esse Brasil bastante, são 2 das cachoeiras mais bonitas que eu já vi. Tem um site do governo do estado de São Paulo que ele fala de trilhas de São Paulo. A trilha que leva até a caverna da Água Suja, que é a trilha do rio Betari, ele consta nesse site como uma trilha de nível médio. Dependendo do nível do rio, eu posso dizer que é até de um nível avançado. Mas o legal que eu gosto dessa trilha que vai até a caverna da Água Suja é justamente porque você consegue passar por uma parte do rio, você tem todas as experiências de trilha numa trilha só. Você passa por dentro do rio, você tem uma mata fechada, você conhece uma caverna. Para quem vier na região do Petar vai descobrir que não tem nenhuma caverna igual a outra, então não é tipo quando você vai num museu, você viu uma múmia e depois da 20ª múmia você viu a mesma múmia. Todas as cavernas vale muito a pena você entrar porque elas são totalmente diferentes uma da outra. Cada uma tem uma particularidade, um formato diferente, cores diferentes, acho que a natureza é diferente, é muito legal. O nível de dificuldade de entrada também é muito diferente. O legal da Água Suja é que ela consegue reunir várias cavernas que você vê aqui numa só, porque você tem vários níveis de dificuldade dentro da Água Suja e muita água dentro da caverna. E é uma caverna que, apesar de ser uma caverna que ainda é uma caverna nova em formação rochosa, ela está no nível do rio ainda, ela já tem espelhotemas, ou seja, você vê tudo dentro dessa caverna, como você falou. Você passa por água, você passa por espelhotemas, você tem que passar por uma área um pouquinho menor, você pega uma cachoeira dentro da caverna, você consegue ver formações que você não tinha visto na Santana, ou que você viu na Santana passando rapidinho, aí lá você vai entender melhor como aquilo se formou. Na minha opinião, é a caverna mais legal que eu conheço para visitar no parque. Indiscutivelmente. Eu não sei porque eu tenho um amor por essa caverna. Então, não, a caverna da Água Suja. Que apesar do nome Água Suja, a água é muito limpa. É muito limpa. É muito limpa. Sai suja por causa da visita. Na verdade, não só lá, né? Mas o próprio rio Betari, quando você tem uma parte de piscinas naturais ali que a gente fica um tempo, é muito limpa. Você tem a água mais ou menos na altura do peito, assim, pra quem tem 1,70 m. O do Bruno deve ficar na altura da cintura. Pra mim fica na canela, quase. Mas você consegue ver visivelmente todas as pedras, você consegue ver o seu pé, você consegue ver tudo muito perfeito. Sim, por causa... inclusive peixes, né? Inclusive peixes. Porque a água aqui é muito limpa. A natureza nessa região do parque é muito bem preservada. Então isso facilita muito a boa experiência que o turista tem quando visita o parque. E ela tem a água aqui tem uma característica muito forte, que é por ter bastante concentração de calcário, ela é mais azulada. Então quando você pega aqui um tempo bom, pela concentração de calcário na água, a água fica mais azulada do que rios comuns. Então você tem a experiência de, por exemplo, num dia de sol, logicamente, não num tempo ruim, nadar numa piscina que a água é um pouquinho mais clara só que a água do Caribe, por exemplo. E é fantástico. Para quem não tem como descrever, nenhuma fotografia consegue explicar o que é esse negócio. Quais são os períodos, as melhores épocas para vir de... Eu lembro que vocês falaram da questão das chuvas, né? Sim. Chove. Na verdade, o Petar, eu digo que o Petar é visitável o ano inteiro. Você pode vir a qualquer época do ano. Eu, particularmente, gosto de vir no verão. Muita gente discorda de mim. Por quê? Porque no verão chove muito. Só que para mim é muito agradável. A temperatura da água da caverna e dentro da caverna não muda, independente da temperatura fora da caverna. Então, para mim é muito agradável. Por mais que esteja chovendo, você tá numa temperatura boa fora da caverna, entra na caverna, esfria o corpo, sai da caverna, volta pro calor. Do que você tá no inverno, que fora da caverna está frio, você entra numa caverna fria e vai pro frio de novo. Então eu venho basicamente de novembro a abril até aqui. Depois de abril eu paro, vou para outro lugar e volto em novembro para cá. Então, para você que está se planejando para visitar o Petar, e você, daqui a pouco a gente vai falar sobre algumas dicas que precisa de planejamento, não basta chegar aqui no parque, tem uma série de regras que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar do núcleo Ouro Grosso.
que pra mim é o mais legal. Pra você é o mais legal? Pra mim é o mais legal. Por que pra você é o mais legal? Pra mim, o núcleo Ouro Grosso, a própria caverna Ouro Grosso, ela gera um desafio muito grande pro visitante. É uma entrada de 60 por 60. Quem tá ouvindo isso, quiser pegar uma régua e medir, fazer um quadrado aí numa folha de papel. É uma caverna muito bonita e muito diferente, porque você passa por ela, você tem que passar por um túnel um pouco mais estreito, tem que ter algumas pegadas mais técnicas, nada impossível também. Já levei criança de 6 anos pra lá e senhores e senhoras de 70, 75 anos pra lá. Não é nada impossível. E quando você chega no leito do rio, você anda 10 minutos no leito do rio e pega literalmente uma cachoeira dentro da caverna, com uma piscina natural dentro dessa caverna. Então você nada numa piscina natural e vai até uma cachoeira nadando dentro de uma caverna. Uma experiência dessa pra mim é indescritível. Não tem como falar pra alguém assim, nossa, vai pra uma caverna que tem cachoeira. O cara vai falar, pô, o que eu vou fazer lá? Não, é indescritível tomar banho de cachoeira dentro da caverna. Pra quem gosta de cachoeira e de água fria. Essa parte da experiência do Ouro Grosso, de você se esgueirar literalmente para entrar na caverna, eu acho que gera realmente uma expectativa muito legal, uma experiência muito legal no turista. Eu acho que a visão diferente que você tem da caverna, porque a de Santana, por exemplo, não tem essa exigência física de você se movimentar e tal. Você sempre vai estar em pé. Agora, a do Ouro Grosso não, tipo, você tem que ter um esforço para ir e chegar em algum lugar. É diferença assim, você consegue fazer. É uma sensação de aventura, né? Exatamente. Na verdade, assim, a expectativa que você tem. Eu quero uma aventura, você consegue na Ouro Grosso, não tanto quanto na de Santana. Exatamente. Quem quer uma coisa mais leve, eu acho que vai só na Santana. Além do Ouro Grosso, a gente pode falar da Alambari. Alambari de baixo. Tem duas. Eu já venho ao parque há mais de 20 anos. Havia um momento que você não tinha todas as regras de segurança que o parque tem hoje, que era muito ruim. Por outro lado, me permitiu ver coisas que hoje o parque não permite mais por uma questão de manejo, por uma questão de segurança, que foi a Alambari de cima. Sim. Então eu sou uma das poucas pessoas que ainda me lembro de ter visitado as duas cavernas. Ou seja, eu te odeio um pouquinho agora. Que eu não consegui ver essa caverna. Mas vamos falar da Alambari de baixo. E nesse caso estamos falando de Alambari, certo? Exatamente, Alambari, não Lambari. Lambari é o peixe, Alambari é a caverna. É uma caverna com uma característica muito legal. Quem quiser, inclusive, procurar no YouTube, já rolaram alguns casamentos lá dentro. Assim, uma caverna grande, com um salão bem grande. A pessoa aí em casa deve estar falando, nossa, essa galera é maluca, mas sempre tem um louco para esse tipo de coisa, então não podemos julgar, né? Camila, você casaria numa caverna? É dispensar, mas não... Cara, ficou imaginando a cara dos convidados. Eu fico imaginando a cara do padre. Imagina o padre juiz, falando assim, né? você convidando assim o padre, falando então, Eu quero Vossa Excelência, o senhor vai fazer um casamento dentro de uma caverna. E o melhor é a vestimenta, não consigo imaginar a vestimenta da galera. Na verdade, eu acho que não teve, pelo que eu ouvi das histórias, não teve uma vestimenta padrão, mas o noivo não podia ver a noiva. Essa regra eles seguiram, e a noiva veio de branco. E o noivo entrou pela saída da caverna. Ou seja, a saída da caverna, ela tem um túnel que a água fica na altura do pescoço. Eu tenho 1,90 m. A água fica na altura do meu peito e o teto fica na minha cabeça. O noivo ele teve que se molhar e muito para poder chegar no salão, se trocar e então receber a noiva vestida de branca, que parece que tinha uma comitiva segurando o véu dela para não sujar. Mas a história não foi só eles resolveram do nada, foi porque tinha uma história, né? Tinha, eles se conheceram. A caverna Alambari de baixo foi onde eles se conheceram quando eles tinham 5, 6 anos. E isso virou uma história de amor, aquela coisa de filme hollywoodiano, reviravoltas e no final, pra fechar com chave de ouro, o casamento dentro da caverna. O que ninguém me disse até hoje, porque essa história do casamento eu sempre ouvi. Durou? Será? Não sei. Eu sei que o casamento que teve na Morro Preto acabou, assim, 2, 3 meses depois do casamento, o casamento acabou. Histórias que eu ouvi falar, não posso dizer, não conheço o casal. Então não processe a gente nesse podcast que a gente tá contando as histórias que a gente ouviu, tá ok? Tem uma coisa legal no caso da Alambari, porque também ela faz uma divisão mesmo na Alambari de baixo para uma galeria de cima. Sim. E aí eu vou te matar de inveja de novo. Eu já fiz rapel de um ponto da galeria para o outro. Pronto, galera, podemos encerrar esse podcast, que eu vou matar alguém. A gente pode classificar o nível de dificuldade, assim como você tem níveis de dificuldade no rafting, por exemplo, também tem níveis de dificuldade nas cavernas. Eles são separados
separados em 5 níveis. Sim. Todos os níveis? O nível 1 são cavernas extremamente acessíveis, que na verdade você não molha o pé e não tem que usar a mão para passar essa caverna. A Santana pode ser considerada uma nível 1, apesar dela ser modificada para isso. Uma caverna nível 1, originalmente, ela não deveria ser modificada. A caverna do Diabo, por exemplo, aqui do lado, é uma caverna nível 1. Uma caverna nível 2, você já tem alguns trechos que você tem que usar a mão, mas mesmo assim, pouco. A nível 3, você já usa bem as mãos para poder atravessar por alguns trechos e já tem trechos mais apertados. A nível 4, você já tem trechos alagados e por aí vai. E a nível 5, provavelmente você tem que usar cordas, cadeirinhas, uns equipamentos que vocês não vão nem querer saber porque... Das 15 de visitação, não tem nenhuma nível 5. Nenhuma nível 5. Caverna nível 5, sim, porque o que a gente visita nessas cavernas são só alguns trechos abertos para visitação. A Caverna Santana, por exemplo, ela tem mais de 10 km de extensão, a gente visita 600 metros. Então você tem salões na Caverna Santana que você precisa realmente usar corda. Inclusive na Caverna Santana tem um portão dentro dela para um salão que é completamente proibido a visitação, exceto de pesquisadores. Você pode ter uma caverna nível 5, mas com trecho nível 1. A Ouro Grosso é uma delas. Se você continuar depois dessa cachoeira que a gente comentou, ela vira uma caverna nível 5. Demora 8 horas para atravessar ela e com água. Você tem que ir com aquela roupa de neoprene de 8 milímetros, de tão frio que é. Mas o primeiro trecho dela é um nível 3. Esse trecho que você vai até a cachoeira. Então é bem tranquilo, assim. Você tem essa divisão. Vamos falar dos outros 2 núcleos que não são tão visitados, que a gente está falando aí do núcleo Caboclos e Casa de Pedra. Dentro do Casa de Pedra a gente já sabe que você tem a maior entrada de caverna do mundo, mas você não pode fazer a entrada dela por uma questão de segurança. De segurança, exatamente. Teve não querendo assustar ninguém, mas teve um fato há alguns anos atrás que morreu uma pessoa dentro dessa caverna e aí essa caverna foi completamente fechada. Aqui no Petar existe um controle muito forte. É um dos parques com a maior estrutura que eu conheço no Brasil, com uma das melhores estruturas de parque mesmo, com guarda-parques, guias credenciados, entrada, portaria e tudo mais. E aí, quando tem um acidente desses, muita coisa acontece que a gente nem fica sabendo. Ou seja, são planos de manejo que são reestudados, são revistos, são refeitos, inclusive. A gente está num processo gigantesco de plano de manejo de quase todas as cavernas hoje, para saber quais salões podem ser abertos e quais devem ser fechados. Um desses casos foi a da Casa de Pedra, que num trecho chamado Dívida Externa, uma pessoa caiu e morreu. Então, aí a caverna foi fechada. Hoje em dia, nesse núcleo, só se pode visitar a boca da caverna. Não pode ir para mais nenhum outro lugar. Só faz a trilha, vai na boca da caverna e volta. O que é muito legal. Parece que é uma coisa besta de se fazer. Mas só de você olhar uma entrada como a caverna da Casa de Pedra é impressionante. Uma outra coisa também que já teve de problema, e aí eu vou falar de uma época muito mais antiga. O parque tem melhorado muito nos últimos anos. Sim. Porque teve uma época muito, muito antes, não tinha essas regras todas, o parque era aberto para fazer acampamentos e tudo mais, não tinha a obrigatoriedade de usar guias. Então as pessoas entravam na caverna, a revelia, sem olhar o nível do rio, sem olhar... 80 pessoas. Com 80 pessoas, um negócio monstro. Não tinha todo o cuidado, né, de preservação. Pessoas, não só... Infelizmente, algumas pessoas acabaram falecendo em algumas das situações, porque vamos lembrar que o Vale do Ribeira já... Agora nem tanto, mas no passado, aí estamos falando de 10, 15 anos atrás, apareceu muito nos noticiários por causa das chuvas, que inundavam um monte de coisas lá na cabeceira. Algumas pessoas já chegaram a falecer porque veio enxurrada da caverna, um tsunami dentro da caverna. A famosa tromba d'água, né? Famosa tromba d'água. Então, para quem vier aqui, não consegue imaginar o que é passar um tsunami lá dentro. É a região que mais chove no estado de São Paulo, né? Não tem como a gente isolar um fato, um ponto como esse da região. Pô, eu já ouvi histórias, eu não vim nessa época, eu não sei se eu fico feliz ou triste por não ter vindo nessa época em que tudo era liberado, porque eu deixei de ver muita coisa, mas também não peguei essa época que o turismo causava um impacto negativo na região. Graças a Deus eu venho há 10 anos para cá e o turismo é completamente benéfico hoje na região. Muito benéfico. Mas sabe que eu vi uma coisa, para quem visita o parque, tem uma parte de um ponto de atendimento do turista lá que você vê umas fotos e tal. Eu vi uma peça que tá no museu lá, cara, que é a própria carbureteira. Sim, a carbureteira. Pra quem não conhece, a carbureteira me lembra um squeeze, pra quem não conhece, talvez não vai conhecer nunca, porque hoje é proibido usar isso. Usava o quê? Uma pedra de carbureto,
a pedra do carbureto em contato com a água, ela forma uma reação química inflamável. Então você fechava esse espécie de squeeze, que era a carbureteira, o gás inflamável passava por um cano que ligava no capacete do explorador e aí você acendia literalmente uma chama. A chama disso tem um poder de iluminação impressionante. Sim, dá umas 10 lanternas de hoje. Cara, estamos falando de lanterna LED de hoje, né? Sim. Mas tinha um problema, porque as pessoas que não tinham experiência podiam se queimar, porque em muitas situações você tem que colocar a mão próximo para você não bater o rosto, então para você subir uma determinada escada, que a gente chama muito aqui de escalaminhada, né? Exato. Você podia queimar a mão, além de ter um cheiro que demorava umas 2 semanas para sair da minha narina, cara. Além disso, tem o problema da carbureteira explodir. São cenas engraçadas, né, de se imaginar. E fora o impacto na caverna, né? Exatamente. Até hoje, a carbureteira foi proibida faz uns, 10 anos, 12 anos. Aproximadamente. E até hoje a gente tem a fuligem nas pedras. Exatamente. E você vê muito visível a poluição, né, que você tem por causa desse impacto. Mas agora estamos falando de um outro cenário. Outro momento. Caboclos. Caboclos é provavelmente o local mais selvagem aqui do Petar, né? São 2 horas para ir, faz a visita, né? Muita trilha, não são cavernas acessíveis, que nem aqui essa do Núcleo Santana, que o carro para próximo da entrada da caverna. Anda-se muito para chegar na caverna, fazer uma visita e voltar, e hoje em dia está proibido o acampamento dentro de Caboclos, né? Também aquela história toda de plano de manejo. Então você tem que voltar para o bairro da Serra e dormir aqui, ou seja, voltar mais 2 horas, o que dá uma preguiça gigantesca, né? Mas por ser um lugar mais selvagem, você pega as cavernas menos trabalhadas pelo homem, ou seja, você pega cavernas e trilhas, né? Você tem muito mais chance de ver animais, e cavernas que tem algumas formações, como as dolinas, que você não encontra no núcleo, pelo menos não nas cavernas visitadas do Núcleo Santana e Ouro Grosso, que é um desmoronamento dentro da caverna, ou seja, a caverna continua o buraco, só que rolou um desmoronamento do teto que abriu uma passagem para o céu. Tem entrada de luz e forma a famosa floresta de caverna, que é uma coisa surreal. As cavernas do Caboclos, elas, por ter esse nível de dificuldade, recomenda-se fazer uma caverna por dia, ou seja, não é tão simples a exploração. Então o que a gente deixa aqui é, a primeira vez que você vem ao parque, visita os 2 principais núcleos que a gente falou, que é o Núcleo Santana e o Núcleo Ouro Grosso. Ah, gostou da brincadeira? Quer voltar outras vezes? Tem mais tempo? Tá com mais experiência e pique? Caboclos e olhar a entrada da Casa de Pedra. Exatamente. No final de semana você consegue fazer os 2 núcleos, né? E depois explorar mais a região. Acho que tem que se planejar melhor ainda. Sim, planejar logisticamente tanto de equipamento quanto de condicionamento físico, tanto de o roteiro mesmo, né? Previsão do tempo, porque são 2 núcleos que são muito mais sensíveis a mudanças bruscas de clima, ou seja, você tem que atravessar muito mais rio, e se esses rios enchem quando você está do lado de lá, dançou neném. A gente pegou isso um pouco hoje, né? Exatamente. Choveu muito, a gente está gravando esse podcast diretamente aqui do Petar. Choveu muito hoje, fez com que muita gente não fizesse as cavernas, inclusive a gente deixou de fazer algumas. Acho que é por isso que a gente está gravando esse podcast daqui. Tem que ficar muito de olho nesse processo climático e não tem jeito, tem que respeitar as regras de segurança. Agora vamos falar, já que a gente já sabe exatamente o que fazer, vamos falar um pouco do que são as regras de segurança do parque. Regras de segurança. O parque ele tem algumas regras para você poder entrar nas cavernas, né? Então, basicamente, as principais regras. Obrigatório contratação de um guia local, e um guia local ele pode levar no máximo 8 pessoas, então nada de contratar um guia para aquela tua turma de 20. Vocês vão ser obrigados a contratar um para cada 8. Obrigado, porque eu não sei fazer conta. Eu fiz turismo. E, além disso, todo mundo paga uma entrada para poder chegar no parque. Essa entrada é revertida nas melhorias do parque, então taxas ambientais são obrigatórias. E vamos lembrar que são muito bem-vindas porque ajuda o próprio turista nesse processo. Além de não serem caras, são taxas ambientais de 5, 10 reais que a gente está falando por dia de visita. Então não é uma taxa ambiental que pesa no bolso. Não. E isso vai fazer com que todo o processo de informação para o turista esteja sempre atualizado, todas as placas informativas. Vocês viram que é a primeira vez que você viu, né, Camila? Tem plaquinhas, tem a metragem, tem o tempo de duração. É tudo sinalizado. Tem banheiros, tem ponto de água. Tem escada nas trilhas, tem uma série de melhorias que o parque faz. É um parque que reverte muito bem essas taxas ambientais, além de toda a verba que ele recebe do governo do estado. E quando você faz o processo de contratar uma operadora local que tem os guias aqui, vamos lembrar que parte desse processo já vem com coisas que
são muito importantes para você fazer exploração: capacete, sim, lanterna. Na verdade, o capacete e a lanterna são alugados à parte. Quem pode trazer o seu, traz, e até economiza uma grana. Mas é legal alugar esse tipo de coisa aqui também, porque você faz movimentar a economia local. Eu trago o meu, porque eu gosto do meu, acho ele bonito. Eu trago o meu porque eu tenho a cabeça muito grande, cara, e é difícil encontrar um capacete não sei, na minha cabeça. Ele é todo trabalhado no plástico, assim, sabe? Ele tá na moda. Tem uma cor diferente, branca. Eu acho que... Não é o mesmo capacete que você usa pra bike, não, né? Não é o mesmo capacete que eu uso pra bike, é um capacete específico pra escalada e pra cavernismo, se a gente puder chamar assim, essa palavra brasileira. Só que, por exemplo, os meus clientes eu alugo capacete pra todo mundo, alugo capacete e lanterna, e quem tiver traz, mas é muito difícil, nunca ninguém trouxe. Mesmo também que é um investimento que se o cara tá vindo só pra explorar, não tem porquê. Porque a primeira vez ele aluga. Vai usar o capacete de novo quando? Só se ele trabalhar na obra, mas até aí tranquilo. Mas além disso, você tem que ter toda uma vestimenta específica para entrar no parque. Isso é muito bem para lembrar. Essa vestimenta, o parque ele coloca como forma de segurança para evitar escoriações e para evitar que pessoas, por exemplo, entrem de biquíni e fiquem assadas e tudo mais. A gente passa bastante no meio do mato, são muitos animais. Então, basicamente, a vestimenta obrigatória é um sapato fechado, sempre fechado, nada de papete, fechadíssimo. Mas também nada de botas impermeáveis. Um tênis é perfeito. Calça comprida, tem que cobrir a canela. As meninas até curtem usar uma calça, aquela calça legging que vai até metade da canela. Ela ainda é aceita, eu recomendo que venha com uma calça comprida mesmo, que cubra a perna inteira. Ou seja, nada de bermuda, senão você não entra na caverna. Realmente é proibido. O pessoal na entrada do parque vai te botar pra fora, e se por algum acaso você passar nessa primeira malha fina, os próprios guias locais e os guias como eu que trazem, ou como você, que trazem o pessoal pra cá, vão te tirar da caverna, não tem como. Camiseta que cubra ombros e umbigo. Mulherada que curte andar de top, a galera que curte andar sem camisa. E se tiver algum homem também querendo mostrar o umbigo, por favor, fazer aquele nozinho. Como assim. Que é a contratação desses guias aqui, por exemplo, a pessoa que não se programou, chega aqui, como que isso funciona? Por ser então, é fácil. Aliás, é muito fácil contratar um guia aqui. Só que não se programar é um dos parques mais visitados no estado de São Paulo. Assim, esse feriado tá muito tranquilo, mas já teve vezes de eu chegar aqui e você não ter um guia disponível. Quem chegou aqui sozinho, rodou. Teve que tentar se encaixar em algum grupo, ficar meio que mendigando espaço num grupo para poder ir. Então, o recomendável é ligar antes, fazer uma reserva, contratar um guia antecipadamente. Não deu, acabou decidindo de última hora. Eu sou muito assim, eu decido minhas coisas muito de última hora. Sexta-feira deu na telha, eu vou pro Petar. Fui pro Petar, cheguei aqui, na entrada do parque às vezes ficam alguns guias disponíveis pelo bairro, que é um bairro mesmo, aqui onde a gente está não é uma cidade, é um bairro, ficam alguns guias disponíveis também, e você tem a plaquinha das agências que você pode contratar. Não tem erro também, o bairro é de uma rua, né? Uma avenida que separa o lado direito do lado esquerdo, ou o lado esquerdo do lado direito, vocês preferem aí. Dicas noturnas no Petar. Você já foi no parque, contratou, você visitou as cavernas, fez tudo isso que a Mariana sentiu um pouquinho. À noite, além de dormir, né? O que você consegue fazer aqui no parque? Na verdade, quando você volta... Mariana não, Camila. Camila, pode me corrigir. A Mariana é um nome bonito também. Tá meditado, ele deve estar com sono. Na verdade, quando você sai da caverna, você tem a opção de uma pastelaria. A pastelaria vende basicamente pastel, né? Não tem como, mas eu recomendo muito pastelzinho de carne seca com queijo, que é uma delícia. O único que você come. Nossa, eu só como esse. Uma cervejinha gelada, mas eles servem porções também, então vale a pena. À noite, você tem que tomar obrigatoriamente leite de onça. Vim pro Petar e não experimentar o leite de onça. Do Petar, do Petar. Não. É aquela famosa piada, né, que a gente ordenha a onça na hora, mentira, né? Mas é um drink que só 2 pessoas sabem a receita e é um drink típico da região que existe há 30, 40 anos, ou seja, tem que experimentar. Se vai gostar ou não, isso é um problema teu, não é meu. Pede o leite de onça fêmea, tá? Mas é bom. Mas é gostoso, né? Tem também o Bar Mangari. Bar Mangari é um bar novo, é um bar, restaurante, pizzaria, que hoje acho que é a única opção mesmo de um lugar para dançar, um lugar para curtir um som, para poder comer uma boa pizza. Isso no bairro da Ceará. Para quem tiver com mais pique, pega o carro, 13 quilômetros, volta para Iporanga. Lá tem vários restaurantes mais gostosos, tem algumas opções
festinhas de forró e tudo mais, mas isso é chegando lá porque também tem dia para abrir, dia para fechar, é um pouco mais complicado porque o turismo não tá lá daquele lado, tá deste lado, então eles dependem desse movimento para abrir. Tá com o pique, dá um pulo, uma recomendação, restaurante Casarão. Uma outra recomendação que eu posso dar a você, traga dinheiro de onde quer que você esteja vindo. Não tem caixas eletrônicos aqui, como muitas cidades do interior, então, ou seja, se você precisar de dinheiro, já começa a se precaver e se planejar bem antes. E poucos estabelecimentos aceitam cartão de crédito e de débito. Tem que lembrar que aqui não tem internet, não pega celular, a internet é feita via satélite, ou seja, aquela internet que é, uma bosta. Uma bosta. Dica ou... Me fala um negócio que realmente vai motivar o cara a vir pra cá. Vamos fazer uma propaganda do Petar. Nossa senhora, é muito difícil fazer isso, né? É muito difícil falar, cara, vem conhecer um dos parques mais fantásticos do estado de São Paulo, que só aqui você vai conseguir encontrar cavernas espetaculares, só aqui você vai encontrar uma cachoeira de água cristalina, porque a maioria das cachoeiras que eu conheço é de água barrenta. Sim, cara. É uma água mais mexida, né? Eu costumo dizer assim pras pessoas, eu pergunto assim, você gosta de caverna? A pessoa, nunca fui. Beleza, então é um motivo pra você ir pra conhecer. Você gosta de cachoeira? A pessoa gosta? Então vai pro Petar conhecer uma cachoeira dentro de uma caverna. Porque é indescritível. É indescritível. E na verdade as pessoas perguntam se é muito fácil você falar, por exemplo, da Disney, de Paris, dos Estados Unidos. É muito simples. Agora, como é que eu vou convencer uma pessoa a vir pro Petar visitar a caverna? Mas o lugar é tão legal e o clima que é gostoso. Na verdade, o que eu acho muito bacana aqui também é o clima do bairro. As pessoas que moram aqui. É uma região, uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo, se não for a mais pobre do estado de São Paulo, Vale do Ribeira. E as pessoas são tão humildes e honestas que fica difícil de ir embora, né, de um lugar desse. O bairro é limpo, não é um bairro sujo, né? Receptivos, todos muito legais, com papo bacana, não são pessoas que estão atrasadas nos assuntos, está todo mundo por dentro dos assuntos, o que está rolando na novela. Eles querem muito compartilhar assim, o que eles vivem aqui, sabe? E tipo, passar mesmo da experiência que eles têm, explicam. Se tiver que sentar com você e explicar como funciona tudo, eles vão explicar, é bem bacana. Galera, que lógico que todos os atrativos naturais são incríveis, assim, você entrar numa caverna é uma experiência completamente diferente. Eu sou guia de montanha e guia de alta montanha, e eu digo que em nada se compara com entrar numa caverna. Você fazer um trekking dentro de uma caverna, entrar numa caverna, em nada se compara com uma montanha, por exemplo, de 6.000 metros de altitude, uma montanha de 2.000 no Brasil, 2.500. Não chega nem perto, são sensações completamente diferentes. Então tem que vir, assim, tem que ter essa experiência carimbada no passaporte. Exatamente, tem que estar aqui. A experiência da cachoeira, a minha foi a primeira vez que eu entrei numa cachoeira, embaixo, literalmente de uma cachoeira. Eu já tinha visitado outras, mas não atrás, com a cachoeira caindo. Pra quem não sabe nadar, isso é muito legal. Dá pra entrar realmente na cachoeira, não vai ter que ficar naquela piscininha das crianças, assim, vendo a galera lá se divertindo e você aqui, assim, não, você realmente tem muita cachoeira que você consegue ir até a queda d'água mesmo, sem se afogar e morrer e fechar o parque. Bom, dicas de hospedagem é o seguinte, não tem tantas pousadas assim, tem aproximadamente umas 15 pousadas pela minha estatística de 2015, a gente está em novembro de 2015, não tem tantos lugares, por isso também vale esse negócio de você se planejar, a não ser que você queira ficar em camping. Que também não tem muitas opções. Mas você tem as duas opções, ou você pega uma pousada ou você pega um camping. Vou falar aqui, até porque o Júnior não pôde vir neste Tourcast, mas a gente faz o merchan por ele, né? A pousada da Diva, acho que é a primeira pousada daqui do parque. Você tem pousadas que ficam lá em Iporanga, mas também tem pousadas que vão ficar aí ao caminho entre Iporanga e a entrada do parque. A gente está falando da pousada da Diva, que foi a primeira pousada daqui, fica do lado da entrada do parque. Das duas entradas, entradas, tanto o núcleo Santana quanto o núcleo Ouro Grosso. Nenhuma pousada vai ser próxima ao núcleo Santana. Para qualquer pessoa que vai para o núcleo Santana vai ter que pegar o carro. Mas a pousada da Diva fica na frente da entrada do núcleo Ouro Grosso. Na frente. E na frente da pastelaria, que é muito importante. Não, e a comida daqui também é sensacional. O feijão daqui, nossa senhora, né? E aquele franguinho. Eles fazem um McNugget aqui. Então a gente
gente recomenda muito, é um lugar super agradável, você vai estar do lado do Mangarito, na frente da pastelaria, próximo do parque. A galera aqui é muito gente boa, a pessoa te trata com carinho mesmo. O que eu acho legal aqui, além desse carinho todo, a Dona Diva te recepcionar, a Dona Diva até hoje, desde 1950 ela vai pedrada que abriu a pousada, até hoje ela cozinha, ela que faz a comida aqui da pousada, e a impressão que eu tenho é que tudo que acontece no Petar passa por essa pousada. Então você vê o movimento do parque, você vê aqui dentro, você vê as pessoas se arrumando para ir para passeio, tem um salãozinho de jogos bem simples, mas tem, a galera fica aqui, joga um ping-pong, joga uma sinuca, e o movimento do parque passa por aqui. Posso falar também da Gamboa, é uma pousada até mais sofisticada, alguma coisa do tipo, mas fica lá no centro, que eu gosto muito de lá. Não consegui ficar dessa vez lá e também não consegui ficar aqui na Diva, porque o Bruno ocupou todos os lugares, mas me deu a oportunidade de conhecer um lugar que eu gostei muito, cara, a pousada do Betari, que eu não tinha tido a oportunidade. Um abraço aí pra Maria, pra sócia dela, que atendeu a gente super bem, foi demais, a comida lá também espetacular. Eu acho que a mão que o pessoal tem aqui para cozinhar, porque eu já fiquei também na pousada das Cavernas e na pousada do Quiririm, duas pousadas com comida sensacional. Então fica a nossa dica aí para hospedagem. Tem as operadoras aí, a gente pode também falar da operadora que o Júnior trabalha, né, que também ajuda a nos recepcionar aqui, que é a Parque Aventuras. São 3 aqui, né? A Parque Aventuras, que é a maior, aí você tem a Planeta Trilha do Tom e você tem a Eco Cave do Sérgio. Todos eles oferecem um serviço de ótima qualidade. Eu gosto sempre de variar, até para poder fazer com que o turismo tenha esse papel de fazer a contribuição com o local. Fica a nossa dica de lugar para você visitar, sim, de se hospedar, de comer. E tudo isso você pode fazer com quem, Bruno? Você pode fazer com a Infinity. Muito bem, ou você pode fazer com a Aventurista. E a gente vai ficar muito feliz de trazer vocês aqui pro Petar, para vocês conhecerem um pouco disso daí. Esse era o que a gente tinha para falar do nosso Tourcast de hoje. Vejo vocês na próxima aventura. Ou no Petar. Com a Aventurista. Ou com a Infinity. Camila, com quem você vai vir? Aventurista. Infinity. Bom, dessa vez eu vim com a Aventurista. Acho que eu vim com a Infinity, né? Muito bem, esse negócio de auxiliar o desenvolvimento. Tá errado isso aí.